Amém. Hoje de manhã tivemos um culto maravilhoso aqui pela manhã. Foi mencionada essa passagem bíblica. Aleluia. Mas eu queria compartilhar essa palavra de Deus com você essa noite. Que o Senhor, Ele é aquele que está quebrando as correntes da nossa vida. Ele está quebrando os males da nossa vida. Ele é aquele que nos levanta, que nos coloca de pé. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga assim comigo: eu sou uma pessoa transformada pela palavra de Deus. O Espírito Santo tem liberdade de agir, de ação na minha vida. Amém? A palavra do Senhor diz de 3 amigos, um quarto seria Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz que houve naquela nação, não foi só numa cidade, mas a nação recebeu uma ordem real, que precisavam se dobrar diante de uma estátua do rei. E que durante 30 dias, toda a pessoa, não somente naquela cidade, não somente naquela província, mas em toda a nação, precisaria se dobrar diante da estátua daquele rei. Aleluia. Pessoas precisam ser respeitadas, sim ou não, irmãos? Autoridades necessitam ser respeitadas. Mas o dobrar da nossa vida, o dobrar dos nossos joelhos, a adoração do nosso coração, deve ser somente ao Senhor. Aleluia. Então não era falta de respeito desses 3 homens, não era uma falta de respeito à autoridade. Pelo contrário, nós honramos as nossas autoridades. E toda autoridade, ela é constituída pelo Senhor. Amém? Mas o dobrar, a adoração, nós devemos dar ela somente ao... Fala comigo, ao dos reis, ao Senhor dos senhores. O dobrar da minha vida. Aleluia. Aqui no verso 4, leia comigo, fala assim: então o arauto, aquele que proclamava, que ia pelas províncias anunciando a vontade do rei, ele diz, proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Próximo. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Amém? Antes que eu falasse dessa palavra, coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, estamos aqui nessa noite, noite da Santa Ceia do Senhor. Nos reunimos aqui na Tua presença, diante do Senhor, ó Pai, para adorá-lo, Senhor. E nós necessitamos e precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo, porque nós temos sede e fome da Tua presença. Aleluia, irmãos. Amém? Seu coração está aberto à palavra de Deus? Diga assim: assim seja. Aleluia. Se decretou esse decreto. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram adoradores de um Deus poderoso. Eles não se dobravam diante de um rei. Dobrar dos seus joelhos, a sua adoração era só ao Senhor. Nós precisamos entender que a nossa adoração, ela tem um caminho certo. A nossa adoração tem um lugar. E a nossa adoração é o Rei dos Reis, é a Cristo. Aquele que é o caminho, é a verdade e é a vida. Que você seja transformado hoje aqui essa noite pela adoração que há dentro do seu coração. Porque quando adoramos ao Rei, somos mais do que vencedores. Aquele que crê diz amém. Em Daniel capítulo 3, verso 16. Leia comigo.
Daniel 3, versículo 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Próximo. Se formos lançados na fornalha em chamas, ó Deus, a quem servimos, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Meu amado irmão, eu não sei qual é a situação que trouxe você aqui essa noite. E não sei qual é a adversidade, a dificuldade que pede a você para você se prostrar diante dela. Quantas pessoas têm se prostrado diante de um divórcio? Tem se prostrado diante de um mal que aparece na sua vida? Quantas pessoas, ao invés de adorar o Senhor e buscar ao Senhor, têm se prostrado diante de determinações humanas? Quem sabe aqui essa noite você tem se prostrado diante da pobreza, diante de um vício, diante de uma mentira que contaram a respeito de você. Quem sabe o seu coração tem sido tomado por mágoa, por tristeza, por angústia, pela dor, pelo sofrimento. Mas há um rei aqui essa noite que não te faz prostrar diante da adversidade, mas que nos coloca de pé diante dele para adorá-lo, porque ele é poderoso para livrar você de todo o mal. Que nós possamos entender que quando nós não nos dobramos diante desse mundo, nós estamos de pé diante do Senhor. Deus está à procura de homens e mulheres, jovens e crianças, que não se prostrem diante de situações, mas que rendam-se ao amor de Cristo. Nós estamos chegando nos últimos dias da igreja. Nós estamos chegando no tempo em que é preciso recolher óleo. Nós estamos num tempo onde nós precisamos entender que as intimidações não podem fazer parte da nossa vida. O dia nos ataca, vem todo dia nos atacar através de intimidações, querendo dizer que você não pode, colocando limites na sua vida, colocando distrações, colocando adversidades, colocando doenças, enfermidades, limites. Mas há um Deus poderoso aqui essa noite que nos faz libertos, transformados por Ele e para Ele somos todas as coisas. Que essa noite você entenda que há um Deus sobrenatural sobre a sua vida. Livro de Daniel, capítulo 3, verso 21. Então os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados. O que eles foram? E atirados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego, três homens de Deus. Talvez você esteja aí falando: pastora, por que eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, e passo tanta adversidade? Por que tantas situações acontecendo na minha vida? Porque eu, mulher de Deus, homem de Deus, tenho que passar pela enfermidade, pelo dia difícil, pelo dia da escassez, pelo dia da necessidade, pelas adversidades, inimigos que se levantam contra nós. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados com tudo que eles tinham dentro de uma fornalha. Que coisa interessante. Hoje eu estudava algumas coisas sobre isso. E que interessante que Deus só coloca fogo aonde há lenha. É verdade ou não é, irmãos? Tem jeito de colocar fogo aonde não há lenha? Sim ou não? Não tem jeito, né? E você é a lenha onde Deus vai colocar fogo. E nesse fogo é fogo sobrenatural do Espírito Santo. É um fogo abrasador do Senhor que queima todo o mal. Que você possa entender que a sua vida é testemunha viva do Senhor Deus.
Que a sua dificuldade, a sua adversidade não é para a sua morte, não é para a sua destruição, mas a fornalha na sua vida é para que Deus possa testemunhar através de você. O reino de Deus vai ser testemunha através da sua vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia. Diga assim comigo: as minhas adversidades, os enfrentamentos da minha vida são para a manifestação do reino de Deus sobre a minha vida. Ontem eu estava aqui e eu ouvi o Dito dando testemunho. A hora que eu vi ele começar a falar, né, eu falei assim: Jesus, mas não é que ele serve até para pregar? Assim, olha, prega bem o Dito, né? E ele testemunhou maravilhosamente daquilo que Deus fez na vida dele. E aquilo que ele estava passando, irmãos, para ele era impossível. O dito natural não podia vencer aquela situação. Ele foi colocado dentro de uma fornalha, sendo cristão. Mas quando a gente não se dobra, quando a gente não adora a outros deuses, quando a gente não se dobra diante da situação, daqui uns dias você vai ver o testemunho. Tenho certeza que você está curioso agora, né, irmão? Porque não foi transmitido ontem, né, Márcia? Mas daqui uns dias eu vou fazer questão de postar o testemunho do Dito. Aleluia! Porque você vê alguém que, quantas vezes eu e você somos lançados na fornalha, mas aquele que permanece firme na presença do Senhor. E eu quero declarar isso, que a fornalha não vai te queimar. A fornalha não é para te queimar, não é para te matar, mas é para testemunhar do nome poderoso do Senhor. Quando eu vi ele aqui ontem, Deus deu autoridade a ele, né? Quando a gente sai da fornalha, quando a gente vence a situação, Deus nos reveste de autoridade. Deus nos reveste da autoridade, da unção que vem dele. Sim ou não, irmãos? E ele andava, e ele caminhava no altar, e ele falava. E eu falei: glória a Deus, porque Deus está levantando essa igreja para fazer a diferença, para testemunhar do Senhor. Não precisa de pastor lá na casa dele, mas precisou de um Deus poderoso que faz a diferença na nossa vida. Meu irmão, busca o Senhor em todo tempo. Busca o Senhor com fervor. Busque o Senhor de todo o teu coração. Busque o Senhor aonde você estiver, e você vai ver a glória de Deus. Essa situação na sua vida pode ser impossível para você, pode ser difícil para você, mas é totalmente possível ao Senhor. Era impossível para aqueles homens saírem ilesos de uma fornalha de fogo ardente. Vamos ler lá de novo? Daniel capítulo 3, verso 21. Ontem foi culto das mulheres, né? Em homenagem ao dia das mulheres, mas os irmãos ontem fizeram a diferença nesse culto, viu? Aleluia! Testemunho maravilhoso do Dito, uma pregação maravilhosa do pastor Wesley. Os irmãos que serviram aí, né? Que foram bênção para as nossas vidas ontem. Quais as mulheres aqui que se sentiram servidas ontem aí? Levanta a mão, quem estava aqui. Foi maravilhoso, amém? Foi um banquete espiritual para a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Então os 3 homens vestidos, amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. Era tão quente, diz a palavra, que quando eles foram lançados, homens que lançaram eles na fornalha, foram queimados. Você já se viu em situação assim? Que você olhou para o lado e alguém veio assim: nossa, nessa situação aí eu tinha um amigo meu. Eu tinha um amigo meu que passou a mesma coisa que você. E quando ele passou, olha, não deu certo não sobreviveu. Não conseguiu sair. Quem sabe você está ouvindo tanta notícia ruim na internet. Olha, fulano de 37 anos, de 26 anos, sofrendo AVC, ataque do coração.
E você começa lá uma palpitação, uma dor no coração. Você fala: Deus, Senhor, comigo não. Quantas vezes nós deixamos que as más notícias cheguem até nós? Os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha foram queimados, morreram. E Sadraque, Mesaque e Abidnego continuavam vivos, ilesos. Diz a palavra que eles eram tão ilesos que nada os atingiram, que nem a roupa que eles estavam queimadas. Olha como Deus te guarda, irmão. Olha como Deus guarda a tua vida. Pastora, o que eu preciso fazer para que eu esteja nesse esconderijo do Altíssimo, para que eu esteja guardado, cuidado pelo Senhor? Entrega a tua vida a Ele, meu irmão. Entrega a sua vida a Ele. Não se dobre diante de nada. Não se dobre diante de situações. Não se dobre diante da adversidade. Não se dobre diante da doença. Não se dobre diante das dificuldades da vida. Não se dobre diante das intimidações do diabo. Não se dobre diante das situações. Creia, porque o Senhor é aquele que te faz sair da fornalha ileso. Ele faz você sair para um grande testemunho dele, em nome do Senhor Jesus. Verso 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Próximo versículo. E esses caíram amarrados dentro da fornalha, em chamas. Verso 24. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nos lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Próximo. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Vira para quem está perto de você e fala assim: desamarrados, ilesos, e mais ainda, andando, aleluia, no meio do fogo. Aleluia. Não importa qual situação, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos a presença do Senhor Deus na nossa vida, aleluia. Que maravilha, que maravilha, não precisar se dobrar diante de nada. A Bíblia diz, irmãos, que uma nação inteira se prostrou. A Bíblia diz que todo mundo daquela cidade se prostrou. Talvez você tenha pessoas perto de você, amigos que estudam com você, pessoas da sua família, da sua casa, que vivem ao seu lado. Pessoas que estão perto de você, que estão se prostrando, diante de situações. Mas eu quero declarar essa noite que Deus vai mandar o 4º homem na sua vida, que Deus vai mandar o 4º homem na tua casa. Aonde você estiver, creia, meu irmão, você não está sozinho. O 4º homem se chama Cristo, e Ele está presente na nossa vida através do Espírito Santo. Ele é na sua vida, e a porta que o homem não abre, Ele é poderoso para abrir. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Quero que você abra a sua palavra no livro de Salmos, capítulo 107, verso 13. Aleluia. Talvez hajam ataduras aí na sua vida, como estas. Na sua angústia clamaram e Ele nos das suas aflições. Nós temos um tempo antes que algo dentro do nosso coração se transforme em mágoa, se transforme em rancor, se transforme numa porta aberta onde o diabo pode entrar com demônios e com legiões de demônios.
E qual que é o tempo disso? É o tempo da aflição. Quando nós estamos sendo afligidos pelas adversidades, pelas dificuldades, é o tempo que nós temos para nos levantar. E dentro da fornalha, andar com o Espírito Santo. Você tem uma escolha hoje aqui essa noite. Sair da aflição desamarrado. Sair da aflição com as cordas queimadas pelo Espírito Santo. Você tem uma escolha aqui, meu irmão. Que esse mal que está afligindo a sua vida caia aqui essa noite. Porque nós temos a presença do Espírito Santo aqui hoje. A presença do Espírito Santo é real aqui nas nossas vidas. Verso 14. Ele os tirou da escuridão e das densas e quebrou as... O que ele quebrou? As correntes que nos prendiam. Se há correntes aqui essa noite que te prendem, se há correntes de aflições aqui essa noite, se há correntes de maldições, se há correntes hereditárias que o pai bebia, o fulano bebia, o seu irmão bebia, ciclano, se há correntes de divórcio, essa noite há um quarto homem nesse lugar. Alguém que quebra as correntes, alguém que desfaz as cordas, alguém que nos faz andar em meio ao fogo. Há o poder do Espírito Santo nesse lugar. Quem está entendendo diz amém. Diz glória a Deus. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor de... Ele é em favor dos homens. O Senhor tem sido a favor daqueles que o buscam. O Senhor, Ele é a favor daqueles que o buscam. O Senhor, Ele é a favor daqueles que o buscam. O Senhor é a favor daqueles que o buscam. O Senhor é a favor daqueles que o buscam. Quem pode dizer glória a Deus? Porque Ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Aleluia! Abra a sua palavra no livro de Naum, capítulo 1, verso 13. Aleluia. Naum capítulo 1 verso 13 diz: agora vou quebrar o jugo do seu pescoço. O pescoço não é aquilo que nos faz olhar? Não é? Sim ou não? O Senhor está quebrando o jugo que está sobre você. Há só um que pode estar sobre nós, e Ele se chama Jesus Cristo. Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai quebrar esse jugo hoje na sua vida. Quem sabe você tem chorado. Quem sabe há um fardo, um jugo sendo carregado aí. Mas o Senhor essa noite, Ele é aquele que quebra o jugo. Assim como na fornalha Ele deixou Sadraque, Mesaque, Abidnego ilesos. Assim como na fornalha Ele queimou as cordas, Ele está tirando o jugo da sua vida. Tirando o jugo da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua própria vida. Quem está entendendo diz amém. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Todo jugo que está sobre mim está sendo quebrado. Amém. Quantas vezes palavras entram dentro do nosso coração? Às vezes a fornalha na vida de alguém
começa apenas por uma palavra. Uma palavra de alguém para a nossa vida, uma palavra de uma pessoa que nós amamos, uma palavra de alguém que tem autoridade. Quantas vezes alguém já azedou seu coração trazendo uma palavra ruim? Quantas vezes colocamos amarras sobre nós por causa de palavras, por causa de pensamentos? E tudo começa na onde? Na mente. Eu acho que fulano está achando. Eu acho, ontem alguém conversou comigo sobre isso. Eu acho que alguém está achando isso ou aquilo. Eu acho que estão fazendo isso. Eu acho que alguém não gosta de mim. Eu acho, essa noite é noite de quebrar. É noite de desamarrar as cordas. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é alguém abençoado. Você é alguém que vai viver a palavra de Deus. E não importam as palavras. A única palavra que importa aqui é a palavra do Espírito Santo. É a palavra de Deus sobre a nossa vida. O que importa hoje aqui é que você entra amarrado, mas sai desamarrado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Ele arranca as suas algemas. Arranca as suas algemas. Livro de Isaías, capítulo 45, verso 2. Aleluia. Olha que palavra sobrenatural, irmãos. Aleluia. Quantas vezes eu tenho sido acordada de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Essa noite foi às 4 da manhã. Quantas vezes você tem sido acordado, mas ao invés de ir orar e buscar a presença, você não consegue falar palavras para Deus? Quantas vezes Deus nos desperta e Deus nos chama e nós ficamos deitados, ficamos da mesma maneira? Quem está entendendo diz amém. Deus está levantando um tempo de avivamento. Deus está levantando um tempo de restauração. É tempo de escolher em que lado estamos. É tempo de escolher, mesmo dentro da fornalha, como vamos responder a Deus. Porque para que Sadraque, Mesaque e Abidnego testemunhassem, eles tiveram que entrar na fornalha. Eles eram homens de Deus, sim ou não? Mas foram para a fornalha. Deus era poderoso, irmãos, para tirar eles nem entrar lá. Eu creio nisso. Meu Deus é poderoso para nem nos deixar entrar na fornalha. Mas quando Ele quer usar a nossa vida, mas quando Ele quer fazer de nós testemunho. Mas pastora, está durando tanto tempo essa fornalha aqui. Como que eu faço para sair daqui? Quanto tempo você demora para responder a Deus? Quanto tempo você demora para adorar Ele dentro da fornalha? Quanto tempo você demora para começar a andar? Porque eles começavam a andar dentro da fornalha e junto estava Cristo e eles estavam ali adorando. Quanto tempo você demora, meu querido, para entender que é Ele que opera milagre na sua vida? E que basta apenas você se entregar-se ao Espírito Santo. Aleluia. E Ele diz assim, olha, eu vou adiante de você. Eu aplanarei os montes. Eu derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Próximo versículo. Darei a você os tesouros. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. E darei a você os tesouros das trevas
riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que convoco pelo... Se coloque de pé. Aleluia. Essas trevas colocadas aqui, essa é a versão NVI. Mas se você colocar na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, vai dizer assim: darei a você os tesouros escondidos. Trevas aqui não fala do diabo, mas fala daquilo que está escondido. O Senhor tem tesouros escondidos para aqueles que o buscam. Aleluia, Jesus. O Senhor tem tesouros escondidos para aqueles que o buscam, para aqueles que permanecem na sua presença, para aqueles que se não se detêm por causa das adversidades e dificuldades. Quando o Dito estava passando por um momento difícil do milagre na vida dele, ele teve que fazer algumas mudanças na vida dele. Eu acompanhei um pouquinho de perto. Ele foi fazer caminhada. Ele foi dar um tempo para ele. Você dá tempo para você, irmão? Você está cuidando de você? Deus quer que você cuide de você. Para que Deus possa falar com você, você precisa de se deixar ser cuidado pelo Senhor. E como que você vai ouvir a Deus? Estando com Ele. Estar com Deus. Ele teve que ouvir os médicos. Que a gente leva os médicos meio assim, né, Márcia? Toma ou não toma? Esse aqui eu vou tomar, aquele lá eu não vou. Ele teve que ouvir a voz de quem entendia o que ele não podia entender. Que aquilo era necessário. Você precisa ouvir a voz agora de quem está te dando discernimento. Você precisa caminhar, o milagre está aí. Sim ou não? O Dito saiu da fornalha ou não saiu? E ó, o sorrisão dele. Fez bem, irmãos. A mudança na vida dele fez bem. Quando nós mudamos através do Senhor, quando Deus opera uma mudança na nossa vida, nós saímos melhores. Você vai sair melhor do que você entrou dessa fornalha. Você vai sair transformado. Coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia, Jesus. Você consegue buscar a presença do Senhor. Você consegue dar glória. Você consegue dar aleluia. Convidar os pastores presentes para que me ajudem na ceia do Senhor. Aleluia. Você consegue dar glória. Você consegue dar aleluia. Nessa fornalha você consegue glorificar. Você consegue adorar. Pastora, mas eu não estou sentindo nada. Reino de Deus não é sentimento. Reino de Deus é fé. É crer. É andar no invisível. É buscar o Senhor, que está numa dimensão que você muitas vezes não compreende, e que você só vai alcançar obedecendo a palavra, que você só vai alcançar buscando e adorando. Sabe por que Cristo, o próprio Jesus, veio naquela fornalha? Porque haviam homens ali que adoravam. Sabe o que move o céu, querido? Não é talento, não é sabedoria humana, não é conhecimento humano. Sabe o que move o céu? A adoração. A adoração. A noiva de Cristo precisa adorar o seu Deus. Quem está entendendo diz amém. Diz glória a Deus. Glória a Deus. Essa irmã aqui, ó, pequenininha,
Linda ela, essa irmã aqui, sim ou não? Né, irmã? Como que é seu nome? O nome dela é Neuza. E lá na casa dela, ela veio aqui outro dia, irmãos, e falou assim: pastora, vai lá na minha casa. Né? Sim ou não? Nós fomos lá, o esposo dela usava moletas para andar. É ou não é? A Silvia aqui é sua tia, Silvia? Usava muletas para andar. Como que ele está andando? Está andando sem muleta. Está andando sem muleta? Aleluia. Está andando. Está andando. Sim ou não? Já é a segunda visita que nós estamos fazendo lá. Sabe o que ele quer saber? Como que é a salvação. Como que é o reino de Deus, né, irmã? Já está se interessando. E cadê o Wesley e a Dani? Ele vai vir no encontro de casais. Né, irmã? Ela está lá, Wesley, evangelizando, falando com ele, para vir no encontro de casais. Quantos anos você tem, irmã? 7 e 5. Está evangelizando o marido para vir no encontro de casais. E o seu irmão? Eu tenho certeza, pastor, que nós podemos chegar até 50 casais aqui. Aleluia. Você está entendendo, sim ou não? Lá na casa dela não tinha plateia. Você só ficou sabendo disso do marido dela porque eu falei, entreguei ela aqui. Sabia disso? Esses dias a Silvia estava conversando comigo, falando assim: o pessoal de outra igreja foi lá na casa da minha tia. Falou para ela assim: é verdade que você está indo na igreja dos crentes? É verdade que você está indo lá? Ela falou assim: tô sim, e lá que eu vou ficar. 75 anos. Falou assim: mas por que você vai ficar? Porque Deus está mudando a minha vida lá. Ela falou. Aleluia. Quando que a fornalha vai passar? Quando você começar a adorar. Adora na fornalha, irmão. Adora na fornalha. Manda aquelas pessoas que vêm falar mal, que vêm sei o que, fala: sai daqui que agora eu estou adorando. Sai de perto de mim que eu vou adorar. Eu vou clamar. Eu vou buscar a presença. Eu vou buscar mais óleo do Espírito para a minha vida. Coloque a mão sobre o seu coração, que através dessa canção agora você possa começar a adorar. O corpo diaconal pode entrar em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas comece a falar com o Senhor. Fala: Deus, eu creio no meu milagre. Eu creio que o Senhor está comigo, Senhor. Ora, lavassuri, me anda, lavar. No esconderijo, não estou sozinho. Aleluia. Comece a orar pela sua casa. Só você conhece a fornalha da sua vida. Só você sabe as suas lutas. Comece agora a falar para o Senhor. Comece agora a falar para Deus. Porque nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, e nas provê de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier.
suas mãos. Vamos fazer um ato profético aqui essa noite? Você está comigo, sim ou não? Há uma igreja aqui comigo essa noite, sim ou não? Fala assim comigo em nome de Jesus. Todas as amarras, todas as cordas, todas as fornalhas que vêm sobre a minha vida, enfermidades, adversidades, dificuldades, doenças, enfermidades, agora, em nome de Jesus, caiam agora, sejam quebradas agora, todas as cordas, todas as amarras, tudo aquilo que te prende essa noite, seja quebrado, aquilo que vem de gerações sobre a tua vida, palavras de intimidação, palavras de derrota, ora labassuri me anda labas, ora labassuri me anda labas, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que creio, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. aleluia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Feche os seus olhos por um minuto. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero viver contigo. Eu quero, Senhor, viver na tua presença. Quero adorar o Senhor. E em nome de Jesus, perdoa-me, Senhor. Entra na minha alma. Entra dentro de mim agora. Entra onde o homem não pode. Faz o que pessoas humanas não podem fazer, Senhor. Liberta-me de mim. Liberta-me das minhas aflições. Eu quero, Senhor. Eu quero, Jesus, ser uma bênção em tuas mãos. Que a alegria venha sobre a minha vida. Que a alegria do servir, que a alegria do adorar venha sobre nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê diz amém. Diga assim seja. Receba a santa ceia do Senhor. Enquanto você recebe, eu vou ler aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele... Essa palavra é para você, querido. Há algo sobrenatural do Senhor aqui essa noite. O corpo e o sangue dele fazendo parte da nossa vida. E agora nós não podemos olhar para o lado. Nós não podemos olhar para o outro. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Aleluia. Olhe para dentro de você. Converse com o Senhor aquilo que você precisa. Ele está aqui, Ele ouve a sua oração. Aleluia, Jesus. Aleluia. A tua mesa cura.
tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um Aleluia. lugar pra mim. Pegue na sua mão agora o pão. Eu vou pedir para o pastor Wesley consagrar agora. Glória a Deus. Levante essa partícula. Meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, nós elevamos a Ti essa partícula de pão que representa o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sacrificado na cruz do Calvário, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que neste momento nós possamos participar desta Santa Ceia através, Senhor, deste pedaço de pão, ó Pai amado, nos ligarmos, nos religarmos, ó Pai amado, na Tua graça, na Tua salvação, na Tua redenção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, e que venha cura, restauração e libertação sobre o nosso corpo, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai amado, nós pedimos em nome de Jesus. Participai, todos vós. Vou pedir nesse momento que você pegue o cálice de suco de uva e que, em sinal de unidade, de comunhão, você troque o seu copo com alguém aí que está próximo de você, em nome de Jesus. Segure na sua mão. Pastor Roberto vai orar. Amém. Levanta seu cálice. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nessa noite, Deus, estamos aqui participando, Deus, da Santa Ceia, Pai. E aqui está representando, Deus, o Teu corpo, o Teu sangue. Ó Pai, venha abençoar esse cálice, Deus, esse suco de uva que está aqui diante da Tua presença, Deus. Que possa, Deus, nesse momento ser abençoado, Deus. Ao ingerir, Deus, esse suco de uva que está aqui, Deus, representando o Teu sangue, nesse momento ele possa, Deus, ser realmente o Teu sangue. Ao tomar esse suco de uva, ele possa, Deus, entrar no nosso corpo, Deus, e que haja cura, Deus, que haja libertação, que haja transformação, que o nosso coração venha, Deus, crescer diante da Tua presença, que possamos, ó Deus, entregar a vida a Ti a cada dia em nossa vida, que possamos todos os dias, Deus, reconhecer Tu és, ó Deus. Ó Pai, abençoa esse cálice em nome de Jesus, derramando a Sua graça, a Sua presença na vida de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Participai, todos vós. Que você possa tirar um momento para buscar a presença do Senhor. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho
nossa culpa, aquilo que nos condenava, todas as nossas dores e enfermidades, o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. E nesta noite, Senhor de Santa Ceia, Senhor, com misericórdia, Pai amado, debaixo da Tua graça, Senhor, aqui estamos mais uma vez, Senhor, testemunhando, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que dia a dia possamos caminhar uma vida de fé, de obediência, de fidelidade, que dignifique o Teu sacrifício, que por nós não seja em vão. Em nome de Jesus, nós declaramos nesta noite, em nome de Jesus nós declaramos nesta noite, que a Tua morte, o Teu sacrifício em favor da minha vida, em favor de nós, não foi e não será em vão. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor, glórias a Ti, ó Pai, santo é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Quantos podem glorificar e aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, glorifique, exalte a que morreu lá na cruz em favor da tua vida, aleluia, Jesus, glória a Deus, amém. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Glorifique e exalte, irmãos, pelo privilégio de você poder participar mais uma vez da Santa Ceia do Senhor. Se o Senhor Jesus não voltar, se Ele também não nos levar, que possamos estar aqui, na próxima Santa Ceia, porque é sinal de mais um mês de uma caminhada no caminho certo, no caminho do céu, no caminho da fé, da perseverança, contra todas as adversidades e obstáculos, caminhando nós vamos para Canaã, amém, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas nesse momento. Você que assim o faz presencialmente, segura em suas mãos, você que costuma fazer por transferência, ou que ainda nunca fez, mas deseja fazer, eu faço através da transferência, já até costumei fazer pelo Pix, e você tem a oportunidade de salvar esse número e também fazer, fique à vontade, mas como diz o texto ali, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, eu vou dar, mas vai me fazer falta, isso é tristeza, eu vou dar porque eu estou precisando que Deus intervenha na minha vida financeira. Isso aí é uma troca, é uma negociação, uma barganha com Deus. Também não deve ser assim, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Aquele que através do dízimo demonstra fidelidade, aquele que oferta demonstra um grande amor para a manutenção e crescimento da obra de Deus, amém? Vamos orar, segura suas mãos, pode ficar sentado mesmo. Tem alguém que, se precisar de maquininha, é só levantar a mão que um diácono vai até você. Mas vamos agradecer a Deus por este momento, amém? Pai, também te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de entrarmos na Tua presença, Senhor, com dízimos e com ofertas, ó Pai amado, e aquele que nesta noite tem, Senhor, apresentado a Ti o seu dízimo e a sua oferta, seja consagrado agora, Pai, para a manutenção, para o crescimento da Tua obra, do Teu reino, e para que essa vida possa continuar testemunhando e testificando do amor, da misericórdia, da providência de Deus na vida material, na vida financeira, na vida profissional. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo um povo próspero, um povo abençoado, um povo bem sucedido, um povo que cresce na vida financeira, na vida material, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, e que cada um, Senhor, se porventura que alguém, ó Deus, que passa por adversidade na vida financeira, que ele possa, Senhor, plantar uma semente, que o Senhor é aquele que dá semente, como diz a Tua palavra, aquele que dá semente é o que semeia, para que essa pessoa também possa vivenciar os milagres e a obra de Deus na vida financeira, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Convidar o irmão João para estar ministrando louvor, enquanto os diáconos vai estar passando, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor.
Boa noite, igreja, que a paz seja com todos, amém? Como é maravilhoso poder adorar um Deus tão poderoso, né? Como o nosso Deus. Que você possa descer, irmão, à casa do oleiro. Que você possa ser restaurada nessa noite. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que buscar Ele constantemente, sem parar. E a nossa referência, irmão, é adorar ao Senhor. Que nós possamos adorar. E eu convido a igreja para adorar e exaltar o nome do Senhor. Santo é teu nome. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém grandioso. Eu quero ser curado. Eu quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para viver o medo de lhe entregar completo. Quero ser restaurado pelo amor e graça. Eis-me aqui de novo. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado. Eu quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para vencer o medo de me encarar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de lhe entregar completo. Quero ser restaurado no teu amor e graça. Eis-me aqui de novo. E que você possa se entregar ao Senhor nessa noite. Que o Senhor está operando na sua vida nesse momento. Se entregar o coração a Ele e Ele fará na tua vida. Quero ser uma capa e te olhar nos olhos para perder o medo de lhe entregar completo. Quero ser restaurado pelo meu amor e graça. Eis-me aqui de novo. E o Senhor fará diferença na sua vida nessa noite. O Senhor vai operar na tua família, no teu casamento, no teu ministério. O Senhor coloca a mão e derramará o óleo precioso na sua vida. Se você crê, dê uma grande salva de palmas para esse Deus. Santo é o teu nome. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, irmãos, né, irmãs, também queremos, oficialmente hoje, né, hoje é dia 8, se comemora o Dia Internacional da Mulher, amém. Quantas irmãs, né, que não pôde estar aqui ontem foi feito o trabalho oficial aqui, né, em homenagem
a todas as mulheres, mas algumas não pôde estar. Levante a mão, quantas não podem estar, né? Algumas irmãs não pôde estar ontem, amém? Mas queremos deixar aqui nos nossos parabéns, né, por esse dia, né? Hoje é um dia que comemora, mas o Dia da Mulher é todo dia, né? De luta, de trabalho, de cuidado com a casa, com a família, né? Enfim, com o ministério. Sobretudo, né? De tudo que você deve guardar, guarde, né? E que você guarde e cuide do seu coração, porque dele procede as saídas da vida, amém? Quero deixar aqui, vocês estão recebendo aí um folder, né? Quem não recebeu ontem, preparado pela pastora, né? Foi entregue ontem, mas aquelas que não receberam estão recebendo aí um folder. E também o irmão Paulo, né? Rebela essas irmãs. Levante a mão, você que não veio ontem, irmãs, levante a mão, para que o irmão Paulo possa visualizar, né? Quem ainda não recebeu um mimozinho, tá? Tem mais, irmão Paulo, o mimozinho? Ela vai preparar depois até o final ela entrega, viu? Mesmo que acabar o culto, ela entrega aí no final, tá? É um mimozinho, né? Que ela entregou ontem, mas fica aqui os nossos parabéns, né? Vou pedir para todas as mulheres, se pudessem levantar um instante, para nós dirigirmos uma oração, amém? Glória a Deus, aleluia. Todas as mulheres, né? Fiquem em pé e nós vamos orar agora. Que Deus possa visitar a tua casa, o teu coração, a tua vida, na tua causa, naquilo que você mais tem apresentado a Deus, talvez em pensamento, em oração, né? Seja alguma dúvida, alguma incerteza, alguma insegurança, algum problema que você esteja passando, alguma resposta que você está esperando, amém? Glória a Deus, que o Senhor possa visitar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nesse dia, Senhor, nós queremos clamar pela tua graça, pela tua visitação, Senhor, sobre a vida de cada mulher como criança, como adolescente, como jovem, ó Pai amado, a esposa, a mãe, a avó, a filha, a empresária, ó Pai amado, a empreendedora, a funcionária, cada uma, ó Pai amado, que o Senhor, ó Deus, tem levantado e sustentado, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na vida delas e através delas, Pai. Visita cada uma, Senhor, a cada dia, a cada manhã, que elas possam testificar da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. E nesta noite nós queremos, ó Pai amado, em nome de Jesus, agradecer por cada uma que o Senhor tem usado poderosamente na face da terra, amém? Glória. E os homens, vamos aplaudir elas, amém? Bem forte, glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As irmãs que veio ontem aí, né? Quantas as que veio ontem? Levante a mão, por favor. Tá leve a bolsa de vocês aí? Amém? Que ontem tinha uma bolsa muito pesada aqui. Amém? Glória a Deus. As irmãs que vieram ontem, né? E pode testemunhar. Amém, irmãos? Os trabalhos continuam, né? Quase que normais. Vamos ter um trabalho diferente no final de semana, mas segunda, quarta e sexta continua, né, o trabalho de oração, né? Segunda, quarta e sexta. Trabalho, como que é o nome mesmo, pastora? Do WhatsApp lá, me fugiu o nome aqui. Segunda, quarta e sexta, da meio-dia e meia. Salas de oração, né? Salas de oração de segunda, quarta e sexta, da meio-dia e meio, salas de oração. Amém? Eu vejo lá no grupo da igreja, sempre tem as irmãs que postam lá, né? No dia o trabalho lá das salas de oração. Terça-feira, culto de oração às 19 horas, né? E acho que às 19h45 continua, né? Um estudo de discipulado, né? Das 19h40 às 21 horas na terça-feira. É um estudo, né? Bíblico dirigido pela pastora. Na quinta-feira, culto oficial para toda a igreja, né? Culto Fundamentos para a Família. Amém? Glória a Deus. E o que vai ter de diferente nesta semana aqui é um encontro de casais, fortalecendo o amor que Deus uniu. Então é um trabalho que está na agenda aqui para essa semana. Sábado agora nós estamos anunciando, né, nos grupos também do WhatsApp, e vários casais já deram um nome. Estamos já em mais de 30 casais, 32 casais. Tinha um desejo no meu coração de ter pelo menos 50 casais, né? Mas
está na direção de Deus. E também aqueles que ainda não deram nome, né? Por favor, se vocês puderem estar aqui nesse dia, é um trabalho local, mas virá, né, uma equipe de fora para ministrar para nós, né? A pastora Ana, que é coordenadora regional e distrital de casais, ela com seu esposo montou uma equipe para estar vindo aqui ministrar. Então vai vir um casal de Boa Esperança, de Rincão, São Carlos, Araraquara, enfim, eles estão se mobilizando para vir nos abençoar. E tem custo? Não tem custo algum. Com toda essa logística, né, eles se dispuseram a vir para abençoar a igreja local. Então eles não cobram nada, não vai ter taxa alguma de inscrição, amém? E por isso é interessante que nós, como igreja local, que vamos recebê-los e ser abençoados, que nós possamos fazer a parte mais fácil, que é o quê? Vir, né? A parte mais fácil é chamar o marido, né? O marido chama a esposa, vamos, mas nós já está casado, nós já está acostumado do nosso jeito, né? Mas esse trabalho não é para desacostumar ninguém do jeito de vocês. Se está dando certo, né? Continua do jeito de vocês, se está dando certo. Agora, se em alguma área não está dando certo, precisa de ajuste, pode ser que nesse dia o Espírito Santo possa trabalhar no coração de vocês, porque é um trabalho diferente. Serão 5 temáticas diferentes. Geralmente a gente vem por um trabalho de casais, onde um preletor prega, né, diante de um tema, e é bênção. Mas nesse trabalho eu achei interessante, porque ele é 5 temáticas. Cada palestrante fala de uma área do casamento: financeiro, né, de oração, de intimidade, né, de várias áreas, comunicação. Então pode ser que nesse dia, né, o Espírito Santo possa agir aí na vida do seu cônjuge, porque talvez você acha que está tudo bem para você, mas talvez a sua esposa não está achando tudo bem, ou vice-versa, né? E o casamento, ele é para ir até o fim, e até o fim bem, amém? Tem que falar, nós vamos até o fim, e vamos chegar lá muito bem, até o final. Então, faça isso, né, irmão? E eu abro também para que vocês possam convidar um casal de amigos, né? Ou de parente. Se você quiser convidar alguém, um conhecido, um parente, né, que ainda que não seja da igreja, mas um casal que você tem, né, um contato, uma amizade legal, que você queira abençoá-los nesse dia, convide eles, traga eles também. Só estou pedindo para nos dar o nome antecipadamente, porque é um trabalho restrito para casais, amém? Restrito para casais. Não pode solteiro, não pode viúva, não, né, não pode separado, é casais. Se até lá, né, o solteiro casar, né, aí pode vir, né, tem uma semana aí. Mas é um trabalho de portas fechadas, a entrada vai ser entrada lateral, né, não é um culto público, então vai ser uma entrada lateral, mediante prévia inscrição, que é o que? É você passar o nome para mim, para a Dani, o André da equipe está aqui, a Tamires, né, pode falar com a pastora também, no grupo da igreja, no WhatsApp, enfim, deixa seu nome, o nome do seu cônjuge, que a gente já faz a inscrição, e aí a gente vai se comunicando até lá. Então, tem que fazer essa inscrição durante a semana, né? Nos faça a inscrição, porque também no final vai ser oferecido gratuitamente um jantar para esses casais, né? Para que todos vão embora, né? Também abençoados, né? Com um jantar aí, amém? E nós precisamos desses nomes aí previamente para organizar o trabalho e o jantar, quantas pessoas, quantos lugares, enfim. Esse é um oferecimento que da igreja, através da vida da pastora, que está se mobilizando nessa área aí. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, dia 14 de março, às 7h30, sem custo algum, só dar o nome e a inscrição e vir aqui ser abençoado. Amém? Glória a Deus. E domingo que vem, né, estaremos novamente aqui em 2 grandes cultos, às 9 às 19 horas. Guarde esse dia aí, ó. 21 de março vai ser o dia do aniversário da cidade, né? É um sábado também, né? Às 18 horas vai ter um trabalho aqui, Despertando a Noiva, da Uniora, né? Para todo o ministério. A pastora vai estar divulgando aí esse trabalho até o dia 20, que vai ter aqui dia 21 de março. Amém? Esqueci alguma coisa, pastor? Não, vamos colocar de pé para a gente encerrarmos. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter conferência light dia 1 de maio também, enfim. Depois vai sendo postando aí nas redes sociais. Amém? Glória a Deus. A pastora está dizendo aqui que terça-feira agora
ela vai voltar com um programa na Rádio Maranatá, é isso? Que hora? Às 10 horas da noite. Então, terça-feira, você já vai sair do estudo aqui e já vai direto para a rádio, né? Terça-feira, às 10 da noite, o programa com a pastora, né? Ela vai estar postando aí nas redes sociais, mas vai estar voltando com esse trabalho aí, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por mais um domingo, né? Podermos iniciarmos mais uma semana na sua casa, na sua presença, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela bênção, o privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor, iniciando esta semana, ó Deus, na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que cada um aqui, Senhor, tanto do presencial como do online, que cultuou o Senhor, ó Pai amado, como igreja nesta noite, possa, Senhor, durante esta semana, ser abençoado, vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, em nome de Jesus, para a tua honra e glória, Senhor. Nós declaramos uma semana de bênção, de vitória, de cura, de milagres, em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce presença e comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém? Boa noite, vá em paz, Deus abençoe a cada um, glória a Deus.